Shalom. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Metzorah, que, como eu expliquei para vocês na vez passada, ela quase sempre vem junto de Tazria e Metzorah. Mas como esse ano tem 2 meses a dar, então a Parashá Metzorah ficou separada e quase perto do Pessa, que acontecerá aqui a 2 semanas. O que quer dizer Metzorah? Metzorah quer dizer Motze Shem Ra, é aquele que fala mal do próximo, aquele que calunia o próximo, aquele que é orgulhoso. Então o que ele recebe? Ele recebe uma doença. Metzorah é uma doença que traduzem como lepra, mas não é lepra, é uma doença de pele muito grave, que ataca essas pessoas que têm esse tipo de problema. E esse pecado é tão grande que ele equivale aos pecados de assassinato, incesto e idolatria juntos. Então vocês veem o seguinte: idolatria é contra o eterno, assassinato é contra o próximo, e incesto é a degradação da própria pessoa. E outra coisa, essa doença, por que ela vem? Como eu já falei para vocês, a pessoa fala dos outros. Ela está cheia de problemas, cheia de defeitos, mas ela acha só o defeito dos outros. Então essa pessoa recebe esse castigo do eterno para ver se ela conserta. O caso é o seguinte: o Cohen é que declarava se a pessoa era pura ou impura. Isso, se a pessoa tivesse essa doença, ela era separada da comunidade, ela era levada, não podia inclusive entrar em Jerusalém, ficava completamente fora da sociedade. Quando ela se curasse, ela viria ao Cohen e o Cohen diria: você curou, você está puro, ou você ainda não se curou. Então essa pessoa que estava doente, viria o poder da língua. Nós dizemos no Brasil, inclusive, a vida e a morte está no poder da língua. Ela então aprendia isso. Outra coisa, quando ele era curado, ele vinha ao Cohen, e o Cohen fazia, durante uma semana, ela tinha que trazer para o Cohen algumas coisas. O que é? Isso está tudo escrito na Torá. Ela trazia 2 aves que piavam o tempo todo, faziam uma barulheira enorme. Isso era para ele ver o que ele causava com a conversa fiada dele. Falava o tempo todo dos outros. E outra coisa interessante, pássaro em hebraico é tzipor. Tzipor, a gemátria, a matemática de tzipor, em hebraico é 376, que é exatamente a gemátria de Shalom. Então esses pássaros davam para ele uma ideia do que ele podia fazer. Ele podia fazer uma briga na família, ou ele podia fazer o shalom na família. Ele trazia também o pau de cedro. O pau de cedro era tão alto que era para mostrar que ele era um cara orgulhoso. Ele então via isso com a coisa que ele trazia no período que ele estava se curando de 7 dias. Ele trazia também carmesim. O que é carmesim? É um verme. Isso era para ele. Verme. Toma cuidado. E a última coisa que ele trazia era o isopo. O isopo era a menor das árvores que existem. Era mostrar que ele já estava curado, ele tinha voltado de chuvar, ele já estava humilde, então ele poderia entrar outra vez para a sociedade dos judeus. Isso ele fazia no 8º dia. No 8º dia ele trazia korban. Korban é sacrifício. E esse sacrifício era equivalente ao sacrifício que faz o Brit Milá. O Brit Milá, a criança nasce, passa 7 dias, no 8º dia faz o Brit Milá. O Brit Milá é um korban também, é um sacrifício. Então, ele era equivalente vamos dizer, a ressurreição. Ele morreu, ele era considerado morto, o Metzorah é considerado morto, ele agora voltava e fazia a mesma coisa. Para nós vemos outra coisa, como está perto do Pessa, a Haftarah, que se lê no 8º dia de Pessa. Pessa tem 7 dias, mas no Galut tem 8 dias. A Haftarah, que se lê no 8º dia, é exatamente o início da Geulah. E é a mesma Haftarah que nós lemos no Yom HaAtzmaut aqui em Israel. Ok. A Parashá anterior, Tazria, ela falava da praga que acontecia na pessoa e nas roupas. E a Parashá, essa nossa Metzorah, ela fala da praga que acontece nas casas. É incrível, mas acontece. Agora, qual é o conserto para isso? Qual é o remédio que nós temos para isso? O conserto para isso são os tefilim, que nós colocamos na cabeça e nos braços, isso com relação ao homem. O talit,
que antigamente a roupa tinha 4 cantos, em cada canto era colocado um tzitzit, então o conserto na roupa. E qual o conserto para as casas? As mezuzot que nós colocamos em todas as portas da casa. Isso era o conserto para essas 3 coisas. E agora então, para completar, a palavra negaim, negaim quer dizer os que sofriam essas doenças. A palavra negaim, as letras da palavra negaim, dão todos aqueles que estão no Tanar, na Bíblia, que receberam essa doença. Por exemplo, a letra Nun, Neeman, o general do exército de Aram, pegou essa doença e uma jovem que tinha levado cativa para Aram, disse para ele, por que você não vai para Israel? Lá tem profeta, ele pode te curar. Então isso é uma haftará da Parashá Tazria, que nós não lemos esse ano, porque esse ano foi Shabbat Pará. A segunda letra é Gimel, Gehazi. Gehazi, ele era o ajudante do profeta Elishá. E quando esse general veio se curar com o profeta Elishá, o profeta nem saiu da casa, disse para ele, olha, você vai e mergulha no rio Jordão 7 vezes, mas ele falou, puxa vida, eu pensava que ele ia pedir uma coisa fora do comum. Os ajudantes dele disseram para ele, olha, faz isso, ele não te pediu nada, mergulha e você vê. Ele mergulhou 7 vezes e ficou curado da lepra. E ele perguntou, quanto é que o profeta quer? O profeta falou, não quero nada, vai em paz. Aí ele saiu pelo caminho e esse Gehazi, que era ajudante do profeta, correu atrás dele e falou, olha, o profeta pediu se você pode ajudar com alguma coisa, que ele está recebendo visitas, e isso era uma mentira, e por causa disso ele foi condenado a ficar com a lepra que estava com o Neeman. A terceira letra, Negaim, Ain, Uziá. Uziá era rei de Judá, tzadik completo, mas por que ele recebeu a doença? Porque ele quis fazer o Ketoret. O Ketoret era feito pelo Cohen e não podia ser feito pelo rei. Ele pegou a doença. Depois vem a letra Yud. Yud, Yad Moshe. Moshe ficou com essa doença porque ele tinha feito, ele primeiro não queria receber essa tarefa de salvar o povo judeu, então ele fez perguntas ao Eterno, o Eterno fez ele ficar com a mão leprosa e logo depois curou. A última letra, Mem, Miriam, irmã de Moshe. Por que ela ficou com essa doença? Porque ela tinha falado de Moshe. Ele falou, por que o Moshe não quer, ele não é diferente das outras pessoas, ele era diferente das outras pessoas e pegou essa doença. Então esses são os pontos que nós vimos na Parashá e são os pontos importantes dela, e eu espero que vocês tenham ficado satisfeitos. Shalom.